Qual o tema de hoje? Não pode faltar. Vamos curvar a cabeça, vamos fazer uma oração antes de começarmos a nossa palavra. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nos colocamos mais uma vez na Tua presença e pedimos a direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir este momento que é o momento da Tua palavra. Que o Senhor traga direção, revelação, correção. Que o Senhor nos conduza, Senhor, conforme o Teu propósito. Nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Então fale conosco nesta manhã, ainda mais, Senhor. Ainda mais do que o Senhor falou conosco na oração, quando o Senhor falou conosco no louvor. Continue falando e trazendo a Tua bênção para nós. Pai, em nome de Jesus, tomamos autoridade neste ambiente, amarramos, Senhor, anulamos qualquer ação, qualquer ataque, qualquer força humana, meu Deus, carnal, diabólica, que não tenha poder neste ambiente, mas que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de trazer a direção e a Tua bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós já falamos aqui sobre alguns temas. Semana passada falamos sobre o irmão mais velho, né? Foi o nosso tema. Falamos também, talvez não dê mais tempo. Lembram disso? Sim ou não? Talvez a gente falou foi na ceia, não foi? Foi na ceia? Foi, né? Falamos também, tem amigo mais chegado que o irmão. Nós estamos aí falando alguns temas do que nós já falamos anteriormente. E hoje não pode faltar. A gente vai sempre orando e pedindo direção a Deus sobre o que a gente vai falar, porque a gente não pode falar o que a gente quer, mas aquilo que Deus quer que fale, né? A igreja não é um ambiente em que o pastor põe uma coisa na cabeça e vai lá fazendo. A igreja, a gente tem uma direção do Espírito, fala amém? Nós temos direção que vem da nossa igreja, nosso apóstolo, nosso bispo aqui em São Paulo, nos dão algumas direções para nós, para algumas coisas que nós fazemos. É o que estamos fazendo aqui na quarta-feira, né? A direção do evangelismo, a preparação, os intercessores. Mas também temos uma liberdade para que Deus direcione para o que a gente precisa no momento, para cada igreja, para cada liderança que nós temos essa liberdade. Então nós oramos e pedimos ao Senhor que nos direcione. E eu não podia encerrar essa série falando sobre verdadeira amizade sem falar sobre isso, né? Que isso faz parte de uma verdadeira amizade. Vamos lá, o nosso texto hoje é de Gênesis 33, dos versículos 1 ao 4. Diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Fala amém. Amém. Irmãos, essa passagem é a passagem quando Jacó, agora já passado pelo vale de Jaboque, né, em Peniel, tem um encontro com o Senhor. Agora ele é o Israel. Fala amém. Agora o nome dele está mudado. Todo mundo ainda chama ele de Jacó, mas agora Deus já começou a chamar ele de Israel. E um pouco à frente desse momento, ele se encontra com o irmão. Já fazia mais de 20 anos que eles não se viam, que não se falavam. Na verdade, havia uma briga, na verdade havia um desentendimento. Para ser mais direto, Esaú queria matar Jacó. A coisa foi séria. Passou, mas eles não eram irmãos? Sim, eles eram irmãos. Então esse momento é um momento muito especial, quando os dois se encontram, depois de mais de 20 anos. Jacó saiu solteiro, sem nada. Agora Jacó volta com
né? Com um grupo grande de pessoas, uma família, muitos filhos, muitos servos, muitos bens, gado, enfim. Jacó, né, estava um homem rico, né, muitos bens, e agora ele se encontra com Esaú, todo preocupado, todo assustado, porque Jacó sabia que para ele viver a bênção que Deus tinha prometido para ele, e que ele brigou, que ele lutou tanto para ter, ele precisava fazer um conserto com o irmão dele. Fala amém? Preste atenção numa coisa. Você jamais pode passar essa vida sem colocar as coisas em ordem. A gente nunca sabe o dia que a nossa ceia chama. Vocês entenderam, né? É uma palavra bonita para falar que a gente pode morrer. Dizer, pastor, não fale em morte. Somos crentes, pelo amor de Deus, né? Tem gente que tem umas manias assim, é meio místico ainda, né? Ele é crente marromano, né? Ainda tem essas coisas. Irmãos, a gente tem que falar de morte, sabe por quê? Porque só tem duas maneiras de a gente encontrar com Jesus. Ou ele volta para buscar a igreja, ou a gente morre. Vocês conhecem algum terceiro caminho? Não. Não tem. Né? Então falar de morte na igreja, a igreja é lugar de falar de morte. Né? Não com a maldição, mas dizendo que é o quê? Uma passagem. Fala amém. Porque a nossa vida não acaba aqui. Essa vida aqui, ela é passageira. Ela é pequena comparada com a eternidade. O que são 70, 80, 90, 100 anos comparado com a eternidade? Não dá nem para medir. Na verdade, é muita diferença. Mas o que a gente faz nesta vida aqui afeta diretamente a nossa eternidade. Aonde nós iremos passar quando nós passarmos desta, crendo nós, em nome de Jesus, para melhor. Né? Então, para melhor, sim. A gente está vivendo com Jesus, é para isso, sim ou não? A nossa esperança não é essa? Paulo fala que a gente seria a pessoa mais miserável se achasse que Jesus e a bênção de Deus era só para a vida terrena. Não, a nossa maior esperança é para o que vem depois. Mas o que vem depois está ligado ao que nós fazemos aqui nesta vida. Como vivemos esta vida. E nós temos falado sobre amizade, relacionamentos, família, irmãos, enfim, este tema é o tema que Deus tem trazido para nós durante este mês, né? Esse período aí de algumas semanas. E como eu disse para você, não pode faltar. Não é esse o nosso tema? Qual é o nosso tema de hoje? Não pode faltar. Não pode faltar o quê? Ai, pastor, não pode faltar dinheiro, pastor. Não pode faltar comida. Pastor, não pode faltar o cafezinho. Pãozinho de manhã. Irmãos, essas coisas são boas, não podem faltar também, mas não pode faltar perdão, conserto. Irmãos, nós somos seres sociais, fala amém, também emocionais e passivos de errar, de falhar com alguém e... O que quer dizer vice-versa? Que eu posso falhar com alguém, mas alguém também pode. Geralmente a gente fala, não, mas eu sou humano, eu falhei com alguém, essa pessoa precisa me perdoar. E o contrário também é verdade. Alguém também falhou com você e você também precisa perdoar. Geralmente a gente arruma motivos e desculpas e razões porque nós falhamos e erramos, mas não aceitamos que os outros também têm, sei lá, os seus motivos e razões. Não estamos aqui justificando o erro, mas procurando entender o outro ser humano. Esta é a ideia de um relacionamento, né? A questão da empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. O que essa pessoa estava vivendo, o que ela estava passando, né? Ajuda também a ter melhor relacionamento. Mas além disso, irmãos, a Bíblia nos ensina que precisamos perdoar. Isso é muito sério. Olha, nós lemos aqui, que Jacó, ele desejava intensamente a bênção de Deus. Mas para conseguir essa bênção, o que ele fez?
ele explorou uma fraqueza do seu irmão e a cegueira do pai. O que Jacó queria era bom. O que Jacó queria? A bênção, a primogenitura. Porque ele sabia que ser o primogênito era aquele que tinha a bênção de Deus, a promessa de Deus. Ele sabia disso. Ele deve ter crescido ouvindo Jacó contar as histórias, as experiências que ele ouviu de Isaac, que Isaac ouviu de Abraão, enfim, as experiências que eles viveram. Agora, ele também quer aquela bênção, mas ele tem um irmão, eles são irmãos gêmeos, só que Esaú nasceu primeiro. Foi pouco tempo, e ele pensava, eu quero essa bênção, mas a Bíblia diz, irmãos, que Esaú não valorizava a bênção. Na verdade, a Bíblia diz que Esaú desprezava a bênção, desprezava a primogenitura. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que havia uma bênção, havia uma promessa para Esaú, mas ele não valorizava. O que nós falamos hoje, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, era para ser o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Quantas histórias, quantos textos. O próprio Jesus declarou assim, ó, virão pessoas do Oriente e do Ocidente, falando sobre as bodas do Cordeiro, a Santa Ceia da eternidade. Fala amém. O lugar que a gente mais quer estar é nessa Santa Ceia. Pastor, por isso que eu não venho às vezes na ceia aqui, porque eu quero estar naquela. Não, você tem que estar nessa aqui para estar naquela, tá? Não dá perdido não, que com Deus a gente não consegue dar perdido não, tá? Então, irmãos, nessa grande ceia da humanidade que é salva, o Senhor falou, virão pessoas do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e... Era para ser Abraão, Isaac e Esaú. Você pensou? Às vezes você não entende a bênção que você não valoriza ou que você despreza. Mas esse não é o nosso tema aqui hoje. Jacó acompanhava aquilo, e Jacó queria muita bênção. E um dia a Bíblia diz que ele estava cozinhando, fazendo lá um ensopado, um guisado, muito bonito, muito cheiroso, né? E aí Esaú chegou muito cansado, passou pela tenda de Jacó e viu aquela comida e falou, me dá um pouco. Jacó falou, não, se vira, problema seu, vai lá. Não, por favor, me dá, pode pedir o que você quiser, eu te dou. Aí Jacó falou assim, olha, eu te dou essa comida, você pode comer tudinho, se você passar para mim o direito da primogenitura. Irmãos, isso foi uma proposta indecente. Pastor, mas a primogenitura não é uma coisa boa? Sim, mas vamos ser sinceros, foi uma proposta indecente. Apesar de tudo isso, Esaú não valorizava a bênção. Foi por isso que Jacó teve coragem de pedir isso para ele, porque ele sabia que ele não ligava, não era tão importante. O que Esaú fez? Falou assim, de que me vale a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Quer dizer, é aquela pessoa que troca a eternidade por um momento, que troca um casamento por um adultério, uma prostituição, que troca uma bênção por um vício, por uma coisa passageira, momentânea, que troca uma estabilidade, algo que tem Deus, por uma coisa errada, né? Joga a bênção fora. E aí, irmãos, ele aceitou a proposta. Jacó falou, então pode comer, é seu. E a Bíblia diz que assim Esaú desprezou, não valorizou a bênção de Deus. Passado um tempo, Isaac estava bem idoso, e já Isaac não enxergava mais, estava cego. Isaac mandou chamar Esaú e dizer, filho, vem cá. Esaú era o mais velho, vá fazer uma caça. Esaú era um exímio caçador. Vá fazer uma caça, prepare essa comida, essa carne, traga para mim, e depois eu vou te abençoar. E Rebeca ouviu. Rebeca era a mãe dos filhos, né, dos dois. Ouviu a conversa. E Rebeca tinha uma preferência por Jacó.
E ela chamou Jacó, enquanto Esaú foi caçar, chamou Jacó e o preparou para falar: você vai fazer assim, assim. Jacó já queria mesmo, concordou. Eles armaram um jeito, não vou dar detalhes aqui porque não é o nosso tema aqui hoje. E eles armaram um jeito, prepararam uma comida, e Jacó se disfarçou de Esaú. E chegou lá, se apresentou ao pai, e o pai meio desconfiado no começo, mas não enxergava, sentiu o cheiro, tocou, parecia Esaú, e acabou declarando a bênção sobre Jacó. Quando Esaú chegou e foi servir o pai falou: mas eu já dei a bênção. Não, mas não sou eu. Aí o pai falou: olha, o que eu falei está falado, não volta atrás. Aí nesse momento Esaú quer matar Jacó. E aí eles têm que proteger Jacó. E aí eles mandam Jacó para o outro lado, um lugar muito longe, muito distante, a terra dos parentes de Rebeca. E Jacó vai para lá, sem nada. Ele também fazia parte daquela família. Isaac era rico, muito rico. Mas ele foi embora sem nada. Sem nada. E ele tem um encontro com o Senhor no caminho. O Senhor chama a atenção dele. Ele vê lá a escada, ele faz uma aliança, mas a vida dele ainda está errada. Ele vai para a terra dos seus familiares, chega lá, ele conhece Raquel, se apaixona por Raquel, e ele é recebido pelo seu tio Labão. Quem é Labão? Labão é um PhD em malandragem, enquanto Jacó é um calouro na malandragem. Ele está chegando na faculdade, já vai tomar logo o primeiro trote no primeiro dia já. Não é? Porque ele é apaixonado por Raquel, fica ali um pouquinho e ele quer casar com Raquel. E o seu tio, Labão, diz: tudo bem, você quer casar com a minha filha? Você não tem nada. Chegou sem nada, você não tem nada para oferecer. Você vai trabalhar para mim, aqui cuidando dos meus rebanhos, por 7 anos de graça. E Jacó era apaixonado por Raquel. Falou: eu trabalho. E aí, irmãos, quando completou o ciclo, falou: agora vai casar com Raquel. Faz a festa. Jacó, não sei, a Bíblia não dá detalhes, vai para sua tenda à noite, e aí Labão manda a irmã mais velha no lugar. Não é Raquel. Não sei se estava escuro, se ele tomou uns goró. Não, a Bíblia não dá detalhes. É a minha mente tem liberdade. Tá? Ele dormiu com Lia, ou Leia, depende da versão. Quando foi de manhã, sem vão misericórdia. E aí, irmãos, é a irmã. Irmão, você percebe como as coisas são. O cara engana, passa o outro para trás, ele está sendo passado para trás. A vida é assim. A vida é assim. Né? Às vezes demora um pouquinho mais, demora um pouquinho menos. E aí, irmãos, ele vai reclamar com quem? Com Labão, seu tio, agora seu sogro. Que história é essa? Né? Eu paguei por uma e levei outra. Né? E aí o sogro fala: não, mas é que é o seguinte, eu não te contei, mas aqui nessa família, a mais velha tem que casar primeiro. Ah, mas eu queria a Raquel. Você quer a Raquel? Então eu trabalho mais 7 anos. Amém, meus? Naquela época, ainda era comum um homem ter mais de uma esposa. Hoje não mais, pelo amor de Deus. Até diz que o homem de Deus, Paulo fala, o homem de Deus é marido de uma mulher só. Né? Estou só falando que tem irmãos que aproveitam esse texto bíblico aí já. Né? Não. Tá? Naquela época sim, era dessa maneira. Hoje não mais. Tá? Voltando aqui para o nosso texto. Então o que acontece na nossa história? Aí Jacó aceitou. Falou: não, eu quero me casar com Raquel. E a Bíblia diz que ele trabalhou por 7 anos e pareceram poucos anos de tanto amor que ele tinha por ela. Resumindo, ele trabalhou 14 anos, trabalhou muito.
E o próprio Labão reconheceu que Jacó, o que ele fazia dava certo. Ele cresceu, prosperou por causa de Jacó. Pastor, mas Jacó não estava errado? Estava. Mas como é que Deus abençoou? Porque havia uma bênção nele, fala amém. Mas só que a bênção não ficava para ele. Ele produzia a bênção, mas a bênção não ficava para ele. Vai ficando isso. O assunto não é esse, mas vai pegando os princípios, vai entendendo os princípios. Quando você tem alguma coisa não resolvida, não tratada, o dom que você tem, a unção que você tem, muitas vezes se manifesta, mas você não tem vantagem com isso. Você às vezes ajuda, abençoa os outros e você mesmo não vai para frente. Tem gente aqui que já enriqueceu o patrão, mas ele não enriquece. Ele melhora a vida dos outros, mas a dele não melhora. Só um toquezinho, não é o assunto aqui, mas ó, guarda aí na sua mente, vai para a oração nesse sentido aí, tá? Então, irmãos, aí ele faz um acordo, terminou os 14 anos, vamos fazer um acordo. Aí Labão, né, o professor, né, o PhD da malandragem, fala, tá bom, vamos fazer um acerto aí. Você vai trabalhar para mim, as ovelhas, você vai cuidar de um rebanho, as ovelhas desse tipo malhadas, pintadas, enfim, que nascerem ficam para você, e as ovelhas que forem de uma cor só ficam para mim, os que nascerem do rebanho, tudo bem, tudo bem. Aí ele separou os rebanhos e deixou só um tipo que era exatamente o contrário daquilo que Jacó conseguiria fazer. Mas mesmo assim Deus abençoou Jacó e os rebanhos vinham sempre favorecendo Jacó, porque ele tinha uma bênção, fala amém? Ele tinha uma bênção porque o pai o tinha abençoado. Ele tinha uma bênção. Mas só que a vida dele não era feliz. A vida dele não era o quê? Feliz. Por que não era feliz, irmãos? Porque havia algo para trás, não resolvido. Pastor, o tempo cura tudo. Posso explicar para vocês um princípio? Eu já falei algumas vezes sobre isso, mas é bom de vez em quando a gente refrescar isso na nossa memória. No mundo espiritual não existe o Cronos, que é o tempo. Não existe passado, presente e futuro. Deus, ele está em tudo. Por isso que Jesus falou, sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então quando fala de Cronos, a gente fala de passado, presente e futuro. No mundo espiritual de Deus, não existe essa cronologia, esse tempo. Então, o que você fez há 20 anos é como se você tivesse acabado de fazer. Não muda nada, está diante de você. Mas já passou muito tempo para você. Para Deus não. É a mesma coisa. No mundo espiritual, a sua dívida continua lá. Pastor, mas aí o pessoal fala que depois de 5 anos tira o nosso nome do SERAC, do SPC. Irmãos, até diz que o inimigo tem acesso a isso. E ele é o cara que cobra, ele que vai para cima. O inimigo usa isso contra nós. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus morreu por nós e nós entregamos a vida para ele, foi rasgado a dívida que nós tínhamos com Deus por causa do pecado, mas quem age contra a pessoa é o Satanás. Porque há algo na mão dele. Então, irmãos, por mais que a pessoa faça a coisa correta, não, agora eu estou fazendo direito, agora eu direitei a minha vida. Você tem coisa não resolvida para trás, ainda vai te perseguir, ainda vai te acompanhar. Não estou jogando praga em você não, estou dizendo o que a Bíblia diz. Então, irmãos, é preciso que haja um conserto, é preciso que haja uma aliança, é preciso que haja um acerto. Nós falamos agora há pouco, que Jacó desejava a bênção, mas para isso ele quebrou princípios. E Jacó, ele viveu um ciclo difícil. O que é um ciclo? Um período da vida dele, de cerca de 20 anos, um pouco mais, e ele foi enganado diversas vezes. Com a certeza de que o seu relacionamento com o seu irmão precisava ser
restaurado. Ele sabia disso. Mas você vai sempre deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Só que o ambiente onde ele estava com Labão se tornou insuportável. Se tornou o quê? Insuportável. Ele sabia que não era mais para ele. Deus falou, no seu lugar não é aqui. Mas eu tenho que voltar lá para a terra, para a casa do meu pai. Eu tenho que voltar da onde eu saí. E acerto às vezes é você voltar da onde você saiu e aonde você errou e aonde você cometeu o seu erro. E agora ele decide voltar, fala amém. E para voltar ele vai ter que enfrentar o irmão. E essa passagem, né, nessa caminhada de voltar, ele tem um encontro com o Senhor. No Val de Jaboque, ele luta com o anjo do Senhor, ali, durante toda a madrugada, e ele diz, né, eu não te largo, o anjo diz, me solte. Ele fala, não te deixo até que você me abençoe. E há uma batalha até o alvorecer, até começar a amanhecer, há uma batalha. E ali o anjo diz, né, o seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Então, irmãos, naquele momento há uma certeza, que há uma bênção para ele, mas tem algo que precisa ser resolvido. Irmãos, meu conselho para você, não espere muito tempo. Não deixe para trás coisas, passou. Não, resolva. Não tenha pendências para trás. Não deixe coisas que o inimigo pode usar contra você. E o pior de tudo, irmãos, não é o que Satanás, ou o demônio, ou a maldição pode fazer com você. O que eu quero falar para você hoje é, como é que você vai resolver isso com Deus? Porque assim, se tiver um problema com alguém, Deus te ajuda a resolver. Se tiver um problema com o capeta, Deus te ajuda a resolver. Agora, se tiver um problema com Deus, quem é que vai interceder por você? Então, irmãos, acerte a sua vida com Deus primeiro. Sempre vá a Deus para resolver. E a partir de Deus você resolve outras coisas. Né? Então, o que Jesus ensinou? Jesus deixou bem claro na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,12. Diz assim, ó, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Leiam vocês, por favor. De novo, tá fraco, vamos lá. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então Jesus impõe uma condição. Uma condição. Quer dizer, eu vou buscar perdão assim como eu perdoo. Então é uma condição. Então, o que isso quer dizer para nós, irmãos? Quer dizer que muitas bênçãos estão retidas na nossa vida por falta de perdão. Agora a Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Se eu não consigo receber o perdão de Deus porque eu não perdoo, significa que o meu relacionamento com Deus está bloqueado. Alguma coisa não vai mais andar, o propósito que Deus tem para mim não vai se concretizar. Pastor, mas eu estou vivendo aqui, não estou dizendo que Deus vai te matar, mas você vai perder acesso a muitas coisas que vêm de Deus. Por quê? Porque lhe falta acertar. Tanto perdoar, como também buscar perdão. As duas coisas estão incluídas aqui. Porque você tem que buscar perdão e ao mesmo tempo você precisa perdoar. Normalmente nós, quando erramos, buscamos perdão. Né? É mais comum isso. Isso é bom. Mas e quando alguém erra conosco? Qual a nossa atitude? Né? Se a pessoa me pedir perdão, eu vou perdoar. Se a pessoa vier aqui, eu não quero muita coisa. Se ele se humilhar, se jogar no chão, ralar a cara no chão, né? Não, brincadeira. Se a pessoa vier aqui falar com a gente, eu perdoo.
Mas, irmão, a Bíblia não diz que a pessoa tem que vir até você para lhe pedir perdão. A Bíblia diz que você precisa perdoar. E se ela continuar errada? Problema dela. Se ela não consertar, problema dela. Você precisa perdoar. Amém? Então você precisa buscar perdão quando você erra, claro, mas também precisa perdoar. A oração do Pai Nosso fala das duas situações: buscar perdão, perdoamos, Senhor, mas também nós iremos perdoar. E é uma condição. Um está ligado ao outro, porque a palavra aqui, ó, a conexão diz assim: assim como. Pai, o Senhor nos perdoe, assim como eu perdoo. Ah, pastor, mas isso é uma interpretação sua. É que você quer falar isso? Não. A oração do Pai Nosso em Mateus, ela está em Lucas e está em Mateus. Lucas não trata muito disso, mas Mateus é mais claro nesse ponto, né? Mateus era uma testemunha ocular, ele estava lá no momento que Jesus fez essa oração. Lucas não, mas Mateus estava. E Mateus registra o quê? Que assim que Jesus termina a oração do Pai Nosso, teu reino, o poder e a glória, todo sempre, amém. A oração está resolvida. Aí Jesus volta no versículo 14. Põe para mim. Vamos lá. No versículo 14 e 15, Jesus reforça o único princípio da oração. A oração do Pai Nosso tem vários pontos, mas é um só que ele repete. Quando ele fala repete, não é que ele ora duas vezes, ele explica esse princípio. O que ele diz? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Agora não é a interpretação do pastor mais. O próprio Jesus falou de novo e explicou. Para você entender a importância do perdão, de liberar perdão. É importante buscar perdão? Claro. Claro. Mas principalmente nós precisamos liberar alguém que nos ofendeu, que nos machucou, que nos fez mal, né? Eu comecei falando que nós somos seres sociais, que nós erramos, que nós falhamos. Está aqui, ó. Somos seres sociais, também emocionais e passivos de errar, de falhar com alguém e vice-versa. Aí vem a questão: quais são as maiores ofensas que nós vivemos? São com pessoas próximas a nós. O nosso tema aqui é uma verdadeira amizade, né? A nossa série, irmãos, pode ser família, pode ser irmãos na fé, amigos, né? Qual é a ferida que marca? Qual a ferida que dói? É de alguém próximo. Porque se alguém passar na rua do carro, você está aqui na porta, para alguém de carro te xinga, fala: você nunca viu? Que doido é isso? Mas sua vida não continua a mesma coisa? Passou. Agora, e se é alguém que você gosta, que você confia, que você ama? Fica pesado, não fica? Eu nunca esperava isso, nunca imaginava, né, passar por isso. É alguém da minha família, do mesmo sangue, então meu melhor amigo, minha melhor amiga, enfim, coisas desse tipo. E uma verdadeira amizade, irmãos, às vezes ela tem um desentendimento ali. Às vezes o desentendimento é por uma ideia, por um princípio, por um problema, enfim, são vários motivos que isso pode acontecer. Mas, irmãos, nós não podemos deixar que isso roube a nossa bênção. Que isso nos roube, principalmente porque se nós não perdoamos, nós não somos perdoados. E se nós não somos perdoados, a nossa conexão está cortada. Conexão com quem? Com a pessoa, pastor? Não, com Deus. Porque o texto está dizendo bem claro aqui, ó. Volta para mim no versículo lá que eu falei agora, o 14 e 15, por favor. Porque diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então você percebe que é uma condição. Então você perdoa e você é perdoado. Consequência do perdão
é o perdão de Deus. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, Deus também não vai te perdoar. E se você tiver no seu pecado, você não consegue acessar Deus. O pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Deus providenciou um caminho para chegarmos até o Pai? Sim, é a pessoa de Jesus. Então, se há alguma conexão, algum problema, eu tenho que resolver. Como é que eu resolvo essa questão? Meu conselho para você: seja você indo pedir perdão a alguém, ou seja você precisando perdoar alguém, a primeira coisa que você precisa fazer é pedir perdão para Deus. Por quê? Porque se você vai lá em cima e começa a resolver com Deus, Deus vai te ajudar a resolver aqui embaixo. Os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas experiências. Pastor, é para consertar com alguém? É para resolver com alguém? Então eu vou lá, vou resolver. Meu conselho: antes de resolver com alguém, vai a Deus. Porque você abre o mundo espiritual. Porque às vezes você vai direto e existe ainda uma barreira no mundo espiritual. E aí, às vezes, você vai resolver o problema e ele fica pior. Às vezes você vai tentar explicar e a pessoa entende exatamente o contrário e fica pior. Então, meu conselho para você: você decidiu resolver alguma questão, seja conversar com alguém, liberar um perdão, ou abrir o seu coração para liberar para alguém, ou você buscar perdão, primeiro faça com Deus. Chama Deus na oração e fala: Senhor, está aqui. Abre o seu coração para Ele, conta o que você está sentindo, enfim, e resolve isso com Deus. Senhor, me perdoe, eu não tenho direito de guardar isso no meu coração. Cura o meu coração, limpa o meu coração, e aí você vai liberar perdão para essa pessoa também, ou se você precisa pedir perdão para alguém, isso é muito importante. E eu quero entrar numa coisa assim, eu quero deixar isso mais claro para você, mais claro, que existem 3 pecados que não têm perdão citados na Bíblia. 3. Um é o quê? Apostasia. O outro qual é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. E o terceiro qual é? Não tem uma ordem de mais importante ou menos importante, tá? É só questão de organizar aqui. Qualquer um desses 3 pode reter a nossa bênção. O que é apostasia, pastor? Apostasia é quando alguém já conhece Jesus, já experimentou da presença dele e o nega e nega que não crê que Jesus não é Filho de Deus, enfim. A pessoa já o conhecendo, uma pessoa que não conhece, se ele falar isso, é só uma bobagem que ele falou. Mas quando alguém já conhece, como dizem Hebreus, ele está tentando uma área que não tem volta mais. Outra coisa, blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir uma obra do Espírito Santo aos demônios. E quando Jesus falou sobre isso, Jesus estava libertando as pessoas dos demônios, e o grupo de religiosos lá que o perseguia disse: expulsa os demônios porque ele é de Beelzebul. Então, o demônio expulsa demônio. É isso que ele estava dizendo. Aí Jesus explica sobre divisão dos reinos, tal, Satanás é um reino dividido, e aí ele termina: todo pecado vos será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Tá? E o terceiro, que é o nosso ponto aqui hoje, principal, que é a falta de perdão. Tá? Se você não perdoa, você bloqueia, é como se fosse um canal, você para Deus e Deus para você. Você fechou para perdoar, ele fechou para perdoar para você também. Você fechou para os dois. Você para a pessoa e de Deus para você também. Tá? Então, só para vocês entenderem como isso é sério. Muito sério mesmo. Tá? Vamos lá, continuando aqui, irmãos. Algumas vezes entre amigos, ou até mesmo entre irmãos, acontecem situações que os levam a romper o relacionamento.
Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Não estou questionando o motivo nem a razão. Não estou aqui dizendo, não foi nada, ou não te ofendeu, ou não fez mal para você. Não estou entrando nessa questão. Tá? Cada um sente de um jeito, cada um entende de um jeito. A dor sua não é a mesma dor minha. Talvez o que te ofenda não me ofende e vice-versa. Não estou entrando nesse questionamento. Mas o que a Bíblia diz é que há uma bênção retida. Põe para mim, Guilherme, por favor. Há uma bênção retida que precisa ser liberada através do perdão. Deem vocês, por favor. Há uma bênção retida que precisa ser liberada através do perdão. Fala de novo. Há uma bênção retida que precisa ser liberada através do perdão. Irmãos, Jacó mudou de lugar. Ele foi morar num lugar muito longe mesmo. Viveu a vida dele lá 20 anos. Um dia Deus falou, você tem que voltar. Para a sua bênção ser completa, Jacó, você tem que voltar. E você tem que voltar e acertar a sua vida com o seu irmão. Entenderam, irmãos? Então, você pode caminhar para outro caminho, viver a sua vida para outro lado, falar, pastor, nada a ver, né? Hoje em dia é a turma do nada. Não, pastor, isso nada a ver. Irmãos, não existe esse negócio de nada a ver. A nossa vida tudo que nós vivemos é uma consequência das nossas ações, da nossa vida, das nossas reações. Nós somos fruto daquilo que nós mesmos plantamos, né? Então havia algo não tratado, algo não resolvido. O tempo não vai tratar, o tempo não vai resolver. Ele pode amenizar um sentimento, não doer igual, talvez você não lembre toda hora, mas ele ainda está lá. Ele ainda está lá. Para Jacó ser aquele homem abençoado, para se tornar o patriarca, para se tornar esse homem tão abençoado, ele tinha algo para resolver com o irmão. E ele voltou. E ele resolveu. Fala, amém? Ele estava temeroso, preocupado. Ele mandou um monte de gente na frente, levando presentes, caravanas na frente, né? Mandou uma caravana com um monte de presente. Depois mandou uma outra caravana com mais presente. Porque ele estava pensando, por quê, Deus? Né? Porque ele sabia que ele tinha errado. E aí quando chega, depois que ele tem essa experiência com Deus, ele ainda está preocupado, só tem praticamente a sua família ali com ele. Ele põe os filhos para trás, a esposa, tudo para trás, e ele vai à frente. E ele vai se curvando, né? Até chegar no irmão, ele se curvou 7 vezes. Né? E ele estava cheio de pompa, cheio de, como é que eu vou falar? Como é que eu vou explicar? Né? Como é que eu vou falar com ele? Todo preocupado. Só que Deus abençoa a propósito, fala amém. Ele tinha um propósito de consertar. Quando você tem um propósito de consertar, ainda mais que ele tinha tido um encontro com Deus, Deus abriu o caminho para isso. Ele estava ensaiando, pensando, o que eu vou falar para o meu irmão? Como é que eu vou olhar nos olhos dele? Já pensou nisso? Uma pessoa que você não vê há muito tempo, talvez, que você teve um desentendimento, e você fala, meu Deus, como é que eu vou olhar nos olhos dessa pessoa de novo? Como é que eu vou ter coragem de encarar essa situação? Era a preocupação de Jacó e era correta. Só que Deus estava naquele caso, fala amém, irmãos? Enquanto ele estava lá todo preocupado, se curvando, tentando achar um jeito de receber perdão e não morrer, e a família não morrer também. O irmão largou, não estava preocupado, o irmão veio correndo, enquanto ele estava preocupado em fazer algum gesto e tentar achar começo de uma conversa, o irmão foi lá e deu um agarro, ele deu um abraço, beijou ele naquela hora, Jacó, e eles choraram muito. Fala amém, irmãos? Amém. Porque Deus entrou naquele concerto. Fala amém, irmãos? Deus entrou naquilo. Por quê? Porque Deus trabalha o propósito. Mas se não há intenção de fazer o que é certo, pastor, eu tenho um propósito assim, mas põe no coração de fazer direito. Porque senão é muito tempo que passa com a bênção retida. Muito tempo que a coisa não vai para frente.
muito sofrimento desnecessário. Jacó passou por muita situação. Ele podia ter resolvido isso antes, mas o medo, a insegurança o impediram de fazer isso. E a gente não tem tempo a perdermos. Nós contamos a história de Jacó aqui, mas entenda uma coisa, a gente nunca sabe o que Deus tem preparado para nós. Há uma grande porta aberta, há algo grande para acontecer, mas a gente está amarrado, a gente está preso, a gente vai até um certo lugar. Vou usar uma comparação, mas não me leve a mal, pelo amor de Deus, tá? Quem já morou em casa com um grande quintal ou numa chácara, né, ou já teve isso, ou já viu isso. Já viu o cachorro amarrado em corrente que corre? Já viu, mãe? Né? Corrente que corre, né? Ela fica perto do muro, perto de uma parte assim, prende lá, o cachorro corre. Vai até lá. Né? Vai até ali, não passa dali. Ele consegue se movimentar, mas ele não consegue sair daquele ângulo. Então tem gente que está amarrado assim. Não estou comparando vocês da cachorro, pelo amor de Deus. Tá? Mas está amarrado, ele só vai até onde ele tem mobilidade, a minha vida anda. Eu estou pagando minhas contas, graças a Deus, comprei um carrinho, tal. Irmãos, mas tudo para você é tudo diminutivo, uma casinha, um carrinho, consegui uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas nosso Deus é Deus de coisas grandes, maravilhosas, abençoadas. Você está preso numa corrente por falta de perdão. Então você está limitado. Jacó, por mais que ele melhorou, ele ainda tinha algo que o prendia. A maior bênção que ele tinha era ser o líder da sua família, da sua casa, e viver a promessa de Abraão e de Isaac, que ele não estava vivendo. Então a vida dele melhorou, de quando ele saiu, melhorou. Mas ele não estava feliz. Não era ali o seu lugar e não era daquela maneira que Deus queria para ele. Mas quando ele resolve voltar, eu tenho que voltar e resolver a questão, ele tem um encontro com Deus ali. E naquele encontro ele faz os últimos acertos com Deus. E quando ele chega diante de Esaú, já está tudo resolvido. É só concretizar. Perceberam, irmãos? Por isso que eu falei, primeiro com Deus e depois com Deus. Né? Então, irmãos, há uma bênção retida que precisa ser liberada através do perdão. Deus quer hoje restaurar relacionamentos. Fala amém, irmãos. Deus quer hoje restaurar relacionamentos. E eu quero convidar você para ficar em pé. Nós vamos fazer juntos uma oração. Essa hora é a hora do seu Val de Jaboque. Essa hora é a hora do seu encontro com Deus. Como diz o texto, né? Eu vi Deus face a face. É o seu Peniel. É o seu encontro com Deus. Pastor, eu quero ter minha vida em ordem. Eu quero estar com a minha vida certa, pastor. Amém. Isso é um propósito. Agora a gente vai diante de Deus. E a partir daqui, você vai e a sua vida vai encaminhar. Melhor do que você pode imaginar. Fala amém. Como eu falei, tem uma bênção retida. Algumas pessoas estão buscando uma bênção faz tempo. Já fizeram campanha, faz oração, faz jejum, pede para os pastores orar, pede para alguém orar, mas nunca é o que deveria ser. Jacó tinha melhorado, mas não estava sendo o que Deus queria que ele fosse. Né? Por quê? Porque faltava um acerto. Independente hoje da sua situação, seja uma das duas. Ou você precisa receber perdão, você precisa consertar, você falhou com alguém. Ou você foi ofendido, machucado por alguém e você precisa perdoar. Seja qualquer uma das duas, ou as duas, talvez aconteça, você está nas duas situações. Tá? Mas hoje eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero que você fale com Deus agora, a sua oração. Eu vou fazer uma oração aqui de confirmação, mas é preciso que você ore. Eu não posso orar no seu lugar. É preciso que você ore e que você coloque a sua vida na presença dele. Nós estamos aqui
uma série sobre relacionamentos. Já são algumas semanas que estamos encerrando hoje. E o que Deus falou para mim quando eu orava, que não podia faltar perdão. Para que todas as outras bênçãos, para que os relacionamentos verdadeiros aconteçam, para que os relacionamentos se fortaleçam, é preciso que haja perdão de ambas as partes, de quem deseja perdão porque errou e daquele que foi ofendido, que precisa também perdoar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, neste momento. Nós estamos na Tua casa, Senhor. A Tua casa é lugar de restauração. Na Tua casa é que nos encontramos com o Senhor. Pai, que hoje, nesta manhã, Senhor, assim como Jacó, Senhor, encontrou-se com o Senhor no Val de Jaboque, nós estamos aqui hoje, Senhor, para nos encontrarmos com o Senhor. Antes de tomarmos uma decisão, antes, Senhor, de liberar perdão e abençoar alguém, antes de buscar perdão e retornar relacionamento, Senhor, nós nos chegamos diante de Ti, Senhor, lhe pedimos perdão. Nos perdoe, Senhor, porque falhamos, porque pecamos, porque de alguma forma magoamos, ofendemos, Senhor, traímos a confiança de alguém. Nos perdoe, Senhor. Nós queremos consertar com essa pessoa, mas nos colocamos diante de Ti nesta manhã. Primeiramente, todo o pecado ofende ao Senhor, então nos perdoe, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e nos abençoe em nossa empreitada de resolver essa questão. Pai, também nós oramos, Senhor, por aqueles que nos ofenderam, por aqueles que nos traíram, que nos magoaram, por aqueles que fizeram alguma coisa contra nós, Senhor. Pai, nos perdoe, porque temos manchado o nosso coração, nosso coração que foi lavado com o sangue de Jesus, agora está manchado por uma mágoa, por uma raiva, por um sentimento, por um ressentimento, talvez ódio, perseguição. Meu Deus, talvez ele decidiu ignorar, meu Deus, como se nada tivesse acontecido, mas está guardado em nosso coração. Então nos perdoe, Senhor, nos perdoe, Senhor, para que possamos ter a nossa vida, a nossa comunhão contigo novamente. Nessa manhã nós oramos, Senhor, que a partir de agora, Senhor, o Senhor tome a direção em nossas vidas nessa questão. Pai, abençoa aqueles que irão pedir perdão, que irão consertar a sua vida com alguém, assim como Jacó foi consertar a vida com o seu irmão, e o Senhor abençoou para que fosse algo, meu Deus, diferente, algo, meu Deus, melhor do que ele imaginava. Pai, em nome de Jesus, que isso também aconteça com os teus filhos, restaura os relacionamentos quebrados. Pai, eu também oro por aquele que hoje está, meu Deus, neste momento, meu Deus, buscando do Senhor a cura do seu coração, ferido, machucado, meu Deus, ofendido. Meu Deus, que o Senhor possa trazer a cura para este coração agora, que o Senhor possa abençoar esta vida agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos perdão sobre todos aqueles que nos ofenderam. Se você tem alguém que te ofendeu, que te magoou, eu quero que você faça a sua oração e diga: Senhor, eu perdoo o fulano. Fala o nome dele. Conversa com o Senhor agora do seu jeito. É importante que você faça isso para você abrir o mundo espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesta manhã. E o Senhor é o Deus que ouve a oração sincera, o Senhor atende. Pai, cada pessoa que nesta manhã está liberando perdão, Senhor, sobre a vida de alguém, sobre alguma situação, uma mentira, uma traição, meu Deus, algo errado que alguém fez com essa pessoa. Em nome de Jesus, Senhor, nós liberamos a Tua bênção, que o coração dessa pessoa seja restaurado, que os relacionamentos sejam curados. Pai, que um novo tempo comece a acontecer sobre a vida dos Teus filhos agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você coloque, fazer um negócio meio diferente. Coloque a mão esquerda no coração. E põe a mão direita na cabeça. Olha aqui para mim. Fica assim. Olha assim. Olha aqui para mim. Você vai fazer o quê? Por que a mão no coração e na cabeça? Porque nós temos sentimentos, temos raciocínio. Sentimento, o que eu ofendi, me magoaram, meu coração, minha dor. Raciocínio aqui, fulano fez isso, ele merece isso, ele merece aquilo. É o nosso raciocínio. Tem o sentimento, tem o raciocínio.
Vamos orar agora. A gente já orou pedindo perdão e liberando perdão. Vamos orar agora para Jesus curar o nosso coração e a nossa mente. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, como um ato profético nessa manhã, nós declaramos a cura dos nossos sentimentos. Pai, a cura, meu Deus, das dores, da emoção, da mágoa. Pai, declaramos a cura sobre cada coração. Que isso não exista mais. Pai, que essa dor da traição, da mentira, do engano, Senhor, e tantas outras coisas, aquilo que está enraizado, aquilo que está talvez aí há muito tempo, esse sentimento, meu Deus, guardado em algum compartimento secreto, que sai agora em nome do Senhor Jesus, vai embora e nunca volte mais. Que sobre o nosso coração tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que em nosso coração, nosso sentimento seja pautado no amor, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós também oramos pelas nossas memórias, pelo nosso raciocínio. Pai, em nome de Jesus, todo o argumento que temos de merecimento, Senhor, fulano não merece, não pode, não isso, não aquilo. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a cura na nossa mente, do nosso raciocínio, da lógica humana, da resposta humana, do conceito humano. Sai agora em nome de Jesus, que a nossa mente seja a mente de Cristo, Senhor, que os nossos pensamentos e sentimentos sejam de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, queridos. Podem assentar.